Paulete, boa noite. Muita paz. Alice, boa noite. Muita paz. Ok. Obrigado, Alice. Obrigado, Paulete. Boa noite também. Vamos já iniciar. Vamos. A nossa reflexão do livro Entre a Terra e o Céu. Nós estamos em um processo em plena reencarnação do Júlio. Os detalhamentos dados por André Luiz em relação a esse retorno. Erlen, boa noite. Em que, invariavelmente, nós somos... Gladys, boa noite. Nós somos animados com um firme propósito. Quais são normalmente os nossos objetivos em os processos reencarnatórios? São normalmente quando nós procuramos alijar, cada um de nós, né, aquilo que nos atormenta. Ou seja, nós temos aquelas aspirações de conquistas espirituais que nos facilitem acesso a uma região superior, uma condição melhor. E o nosso propósito de fazer as recapitulações dos serviços que nós erramos, tentando consertar, né? Então, o ideal é nós realizarmos grandes tarefas de amor entre aos que nós nos afeiçoamos no mundo. E, de modo geral, a maioria das almas que reencarnam acabam satisfazendo essa necessidade, essa fome do recomeço, de fazer a coisa diferente. Bom, quem de nós, por exemplo, numa reencarnação, quando nós erramos, e todos nós erramos muito, quando nós não atendemos com maior exatidão ao nosso trabalho, ao nosso propósito, evidentemente, o que acontece? Já que nós não conseguimos seguir aquilo que a vida nos delegou, evidentemente nós ficamos praticamente com uma tendência não impositiva da repetição da experiência que nós erramos e pedimos a necessidade do ressurgimento, da própria reencarnação. Então, esse ressurgimento dessa luta física aparece como uma bênção de renovação. E milhões de seres humanos, de alguma forma, né, de destinos que se reestruturam dessa forma reencarnacionista, né, vão se refazendo exatamente em cada experiência. Agora, vamos analisar a questão do Júlio reencarnando para resgatar o débito cometido lá na Guerra do Paraguai. Já pagou uma vez, né, já está realmente com só está com uma pendência agora, porque uma foi o afogamento dele. E agora, o segundo, como é que virá isso? O seio maternal é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas ao sopro criador da bondade divina. Dados importantes aqui. Ele está falando que o útero da mãe, da mulher, tem esse poder magnético de moldar por um processo de fusão e de refusão, né, das formas ao sopro criador da vontade de Deus. E esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço. Como a terra abocanha a semente para dar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. A maternidade, ser mãe, é o sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então aqui é um destaque para a questão da necessidade de nós reencarnarmos, que nós pedimos as nossas reencarnações, nós escolhemos as nossas dificuldades, nós escolhemos as nossas provas, claro que quase sempre assistido pelos benfeitores espirituais, para que nós possamos exatamente ressarcir os débitos, as nossas pendências com a vida. E para que nós possamos reencarnar, nós dependemos exatamente do vaso físico, do útero da mãe, da mulher, da missão da mãe, né? Agora vamos para
O início hoje em relação àquela noite imediata atendendo à solicitação do ministro Clarencio, que acabou levando André Luiz e o doutor Hilário até a casa do Amaro. Eles entraram e lá no quarto em que Odila recebeu os três no caso, o ministro e o doutor Hilário e o doutor André Luiz. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio estava dormindo lá no quarto. Mas dormindo não no sentido de dormindo em berço. Estava adormecido. O processo da reencarnação começou. Você lembra? Pela oração, pela fusão. Então ele estava já perispiritualmente adormecido, já não estava com aquela dor na glote. Não mais acordará, informou a guardiã feliz. Ou seja, a Odila, a mãe de Júlio, acompanhando o processo reencarnatório, viu que o Júlio, já fundido ao perispírito da futura mãe, que é a Zulmira, ele já está num sono profundo, ele já não vai voltar mais às condições que estavam no lar da benção, com aquele sofrimento todo, pelo menos em termos perispirituais. Júlio desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira. Então ele ia se eterizando, ele ia sumindo junto à constituição perispiritual da Zulmira. E continua dizendo aqui, como se o perispírito dela fosse um filtro, né, absorvendo o perispírito do Júlio. Odila mostrava-se satisfeita, esperançosa, preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo, as aflições e os gemidos dele que lhe haviam dilacerado o coração. Muito melhor agora ele estar desaparecendo, estar dormindo para não acordar mais das condições que ele estava em um processo reencarnatório do que aqueles gemidos que faziam dilacerar o coração dela quando estava lá na casa da Blandina. O renascimento, por esse motivo, representa uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Júlio se caracterizava por uma enorme diferença. O corpo perispiritual do menino denotava uma espantosa transformação. Atenuava-se de maneira surpreendente. Ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um no outro. A moça, a Zulmira, ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual, quanto perdia o menino na apresentação exterior. Então, o movimento é esse. A mãe, que quando houve a concepção, ela está grávida, ela ganha essa plenitude física, essa vivacidade espiritual, e o espírito reencarnante, no caso aqui, o Júlio, estava exatamente perdendo a sua constituição perispiritual. Estava diminuindo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, como é que acontece essa redução. Júlio adormecera, aliviado, ao passo que Zulmira demonstrava admirável despertamento para a vida. Zulmira modificara-se de modo sensível. Como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, Zulmira revelava-se mais alegre, mais cônscia das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica ali era muito evidente. O organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a eterizar as energias do Júlio, né, para restituí-lo de certo a ele mesmo na formação de um novo corpo. Está falando que há uma transmutação do perispírito do Júlio. Ele está mudando para formar um novo corpo a partir do corpo da Zulmira. Clarencio explicou: a reencarnação, tanto quanto a própria desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do ventre materno em busca de uma nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhes impõem uma redução automática. Então, pelo processo dessa fusão do perispírito do Júlio com a Zulmira, e no momento em que, no processo da concepção, ele vai ter uma nova forma, esse perispírito vai sofrendo essa influência eletromagnética que vai impondo essa redução natural desse espírito. O Júlio está reduzindo-se de uma forma automática para se encaixar no útero da Zulmira, graças a esse processo dessas influenciações eletromagnéticas que vão impondo essa redução automática. Sabe por quê? Diferente do Segismundo, que ele ajudou na redução, isso é um fenômeno automático.
seguindo os princípios da embriogênese. É um processo de uma reencarnação comum. Então, a redução é automática em função dessas correntes eletromagnéticas influenciadas também por um processo gestatório dentro da lei da biologia. Porque o Júlio não tem um amparo, todo um acompanhamento como teve o Segismundo, que está lá em Missionários da Luz, só vocês lerem lá a reencarnação dele, e essa reencarnação é totalmente diferente. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas uma das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, o perispírito sofre significativa contração, à maneira de uma roupa de carne sob carga elétrica de alta voltagem. Então, por exemplo, se nós colocarmos um corpo físico, né, sob a influência de uma alta voltagem, o corpo ele se emurgece, é como se ele se diminuísse também, né? Ele reduz, queima inclusive, né? E vai reduzindo-se. Observe-se então a redução do perispírito pela diminuição dos espaços intermoleculares do perispírito. Toda a matéria imprestável do perispírito do Júlio, né, nessa refundição da forma, é devolvida ao plano etéreo, oferecendo no perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos no útero. Então, os princípios naturais das leis da reencarnação, no caso desse espírito que tem esse campo magnético que nós chamamos de perispírito, agora reduzido em função das energias eletromagnéticas, né, do processo biológico da reencarnação, na realidade o perispírito dele já está bastante reduzido agora no útero da mãe por um fenômeno automático. Ah, Júlio, você tem que imaginar como lá o Segismundo, uma criancinha e tal. Não, aqui aconteceu naturalmente. Há um princípio natural dentro do processo da organogênese em que o perispírito vai se tornando as moléculas cada vez mais densas, até se tornar matéria mesmo. Então o perispírito acaba se tornando matéria a partir da concepção nesse processo de redução no útero. E a maneira de um ímã vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo corpo, que lhe será o vaso próximo de manifestação. E a forma de Júlio, a rarefazer-se, está em ativo processo de diluição. Isso equivale a dizer que aquela forma que o Júlio trazia daquela criança de 8 anos desencarnada, atendida lá por Blandina, etc, com aquela glória derrubada e tal, pelo menos a forma perispiritual, fisiológica dele, morfológica dele, está diluída, porque agora, por um processo automático, não é repelado, seja o mundo, é diferente dessa reencarnação. Um processo automático dentro da lei biológica, dentro da lei física da reencarnação, por esses processos de interferências eletromagnéticas naturais, o que está acontecendo? A forma do Júlio vai se tornando cada vez mais rarefeita, vai se diluindo o processo daquela forma, e aí há essa imantação, assim, como um ímã, vai imantando molécula a molécula àquele corpo que está se formando. É claro que haverá uma influenciação na moldagem a partir daquele zigoto, ou seja, da fusão entre o espermatozoide e o óvulo feminino. Quem vai dar a forma, evidentemente, vai ser o espírito reencarnante. Mas nesse momento da redução, da diluição, esse processo da forma está reduzindo-se, no caso de reencarnações comuns, acontece automaticamente. Não é que o espírito vai, não, me vê como uma criancinha. Não. Aqui é natural, é um fenômeno natural dentro do princípio embriogênico. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação. Na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza que lhes emprestou a título precário. Ele está mostrando aqui a questão da reencarnação, que existe essa atração igual a um ímã formando esse novo corpo, e na desencarnação acontece o contrário, né? Ou seja, começa a própria natureza a restituir as moléculas, né, as chamadas unidades químicas do corpo físico que compõem a natureza, que essas moléculas são nos emprestadas, né? E nós voltamos para a natureza, né? E na realidade é um empréstimo bem a título precário. Quando nós desencarnamos, nós devolvemos tudo para a natureza. É o contrário, então, do processo da reencarnação. Na desencarnação, nós devolvemos. Na reencarnação, são utilizados esses elementos. Apenas com a diferença de que
A alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e de inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, em nos reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, não obstante orientados por nobres objetivos de evolução. A morte, mesmo que seja um espírito muito desequilibrado, ele vai sofrer muito após a morte, claro. As consciências pesadas não fazem ele ser feliz após a morte. Mas é um tipo de desprendimento, ou seja, de libertação do corpo físico. Então você vai desagregando, o corpo vai se desagregando, o perispírito vai se soltando e há uma libertação do perispírito. Mesmo que depois seja arrastado para o umbral, mas há uma libertação nesse momento. Na reencarnação, ao contrário, você vai para a prisão, ou seja, você está havendo uma reconstituição orgânica, ao contrário da morte. Na reencarnação, a constituição dos elementos da natureza para a organização do feto. E é exatamente por isso que nos primeiros momentos da reencarnação, da organização do feto, nós fazemos uma rememoração, que eu digo assim, o corpo faz uma rememoração de todo o passado biológico. Isso quer dizer que cada ser que reencarna revive automaticamente na reconstrução do corpo todo o passado que lhe diz respeito. Aí o André começou a refletir, ali diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas por nossas preces de culto à fraternidade, nós obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência. O espírito Hilário fez a seguinte pergunta nesse momento: os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstância para os irracionais, ou seja, essa reencarnação é bem automática, é uma reencarnação sem um anteparo, sem uma estruturação mais complexa, muito simples, eu diria até embora seja complexo, mas foi sim pela fusão do perispírito da Zulmira com o Júlio, e a partir daí a atração como um ímã para a região do útero, e a partir daí a diluição do perispírito do Júlio, e em algum momento ligado a partir dessa concepção ao zigoto, para ir aos poucos dando molde ao futuro corpo, mas passando por todos esses processos precedentes da evolução biológica. E a pergunta que o Hilário faz é o seguinte: se esses processos de reencarnação são exatamente iguais com os animais, um cachorro, um gato, com as suas ninhadas, os processos reencarnatórios, um gato desencarna, o gato reencarna, um cachorro desencarna, o cachorro reencarna, um elefante desencarna, o elefante também desencarna. Isso só não mantém a individualidade, mas os processos reencarnatórios nesses elementos continuam. E foi perguntado se realmente são iguais os processos reencarnatórios dentro do princípio embriogênico. O Clarencio diz que são mais ou menos idênticos, né? Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade, nas linhas infinitas, né? Considerando a questão do instinto, da inteligência, da razão, da questão da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento com inalienável condição de progresso. Vivemos experiências múltiplas e recapitulamos-la tantas vezes quantas fizerem necessária na grande jornada para Deus. Os rudimentos de inteligência, aí é uma questão interessantíssima levantada por ele aqui, os rudimentos da inteligência nos setores mais obscuros da natureza, ou seja, os seres que têm uma inteligência mais bem rude nas chamadas condições obscuras da natureza, evoluem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior. Quando ele fala em inteligência, por exemplo, inteligência nos setores mais obscuros, uma baratinha, uma pulga, um percevejo, nós podemos dizer que estão no campo dessa inteligência mais obscura da natureza. Essa inteligência vai evoluindo para a inteligência fragmentária, onde nós vamos encontrar nos animais de ordem superior. Cachorro, cavalo, camelo, o golfinho, a baleia ou os próprios macacos, são inteligências diferentes da inteligência mais obscura. Já é uma inteligência fragmentária. É um tipo de inteligência mais bem elaborada, onde estão esses animais de ordem superior, que por sua vez se dirigem para o reino da consciência humana, pelo processo da individualização. Eu explico. O princípio inteligente, que desde o mineral que chega ao arcanjo, esse mesmo princípio inteligente, ou princípio espiritual, com o E minúsculo, ele vai evoluindo, ele vai adquirindo experiência desde o mineral ao vegetal, chega o animal desses rudimentos de inteligências mais obscuras da natureza, como ainda os insetos, vamos dizer assim,
são animais, não são vegetais. Inseto é um animal. Então, aqueles rudimentos daquela inteligência bastante obscura ainda nesses insetos também vão evoluindo, esse princípio inteligente com E minúsculo vai evoluindo para chegar a uma inteligência um pouco mais bem elaborada no campo dos chamados animais, digamos assim, superiores. Os quadrúpedes, os animais que são superiores aos insetos. E, evidentemente, aí a inteligência existe fragmentária, mas não mais obscura. Já existem os rudimentos da inteligência. Não existe pensamentos continuados, mas existem alguns tipos de pensamentos fragmentados nos animais superiores, nos animais irracionais superiores, que estão evoluindo até chegar à consciência humana. Quando chega a consciência humana, esse princípio espiritual com E minúsculo passa a ser princípio espiritual, ou na realidade espírito com E maiúsculo, porque já se torna um indivíduo. Do mineral até o homem, quando se torna um indivíduo, essas inteligências bem obscura ou fragmentada, ou já no reino da consciência humana, sofre vários processos evolutivos. E é isso que ele está falando, da nossa inteligência, né? Tanto quanto os homens, pouco a pouco, nós estamos encaminhando para as gloriosas esferas dos anjos. Daqui a um dia também a nossa inteligência, ainda humanizada, nas condições de indivíduos, quando nos tornarmos anjos, já não seremos mais humanos, seremos anjos. Ou seja, já não tem nada a ver com a humanidade, seremos espíritos puros. É todo um processo de evolução natural. Clarencio advertiu: preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. Então, deixar de fazer muitas ilações, vamos começar a trabalhar aqui o caso. Hilário pediu uma explicação, mas que fosse uma explicação simples, o quanto pudesse ser simples, acerca da comunhão fisiopsíquica de Zulmira e Júlio naquele instante. Como é que se dava aquele processo dessa comunhão fisiopsíquica? Porque ele quer saber, porque lembre-se que o Júlio, ele traz, desde no perispírito anterior, que agora está diluído, mas ele traz a matéria, a matriz energética da glote destroçada pelo suicídio na Guerra do Paraguai. Então, aquela região dele está, vamos chamar de mancha energética grave. Embora o perispírito tenha se diluído agora, da concepção, está se formando um novo corpo, o doutor Hilário, ele quer saber exatamente detalhes, de forma simples, sobre essa unção, essa comunhão físio-psíquica da mãe futura, que é a Zulmira, e o Júlio naquele instante, considerando as lesões do Júlio. Clarencio explicou o seguinte: imaginemos um pêssego amadurecido. Pega esse pêssego maduro e planta esse pêssego, joga na terra, né, para que possa renascer a partir desse pêssego. O que vai acontecer? Né? Haverá uma transformação da estrutura, ou seja, o pêssego vai restituir ao reservatório da natureza os elementos da polpa, casca, polpa, mas ali vai sobrar o quê? Exatamente a semente, né? O embrião dos princípios vitais, para que exatamente esse pêssego plantado maduro e todo o seu envoltório ser diluído pelo processo de transformação bioquímico da terra, vai acabar sobrando a semente, e a semente, com todos os seus princípios vitais, evidentemente, como um embrião minúsculo, se transformará no quê? No espaço e no tempo, em um novo pessegueiro. Então, tu planta um pêssego maduro, ele vai se transformar, né? Aquela polpa vai sumir, a casca vai sumir e tal, vai sobrar a semente, que é exatamente onde estão os princípios vitais, e a partir desse embrião minúsculo haverá transformação do espaço, que é enterrado debaixo da terra, e no tempo necessário para que surja uma árvore, para dar vários outros pêssegos. O ensinamento não podia ser mais lógico, mais preciso. Então, por isso acrescentou Hilário estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo, mais ou menos longo, para demonstrarem crescimento mental como ocorre na existência comum. Ou seja, quando uma criança desencarna, normalmente eles precisam desse período de tempo, mais ou menos longo, para poder mentalmente saírem das condições de criança. Então, quando uma criança desencarna, ele não volta a ser um adulto imediatamente após a morte. Nenhuma criança. Exceto crianças que são espíritos mais evoluídos. Aí é diferente. Mas ele fala que, normalmente, na maioria dos casos, as crianças levam um longo tempo para poder evoluir mentalmente. E para isso, no mundo espiritual, vocês viram lá no Lar da Bênção, existem professores, alfabetizadores. Eles vão crescendo, vão sendo alfabetizados, eles vão crescendo gradualmente, né?
E nessa graduação, nesse processo gradual de evolução, é que eles vão assomando um pouquinho maior de consciência de realidade. Mas a criança permanece criança por um bom tempo no chamado mundo espiritual, porque isso acontece com a maioria dos casos, segundo o Clarencio. É claro que há exceções da regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Por exemplo, quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, esse espírito, ao reencarnar, pode arrojar-se a si mesmo os elementos indispensáveis à composição do seu corpo físico, né? E, evidentemente, ele pode acompanhar como espírito, já dominando plenamente as leis da aglutinação da matéria no campo de luta em que nos é conhecido. Então, existem casos de espíritos que promovem a sua própria reencarnação, eles acompanham o processo da multiplicação molecular do futuro corpo, eles acompanham e comandam o processo da reencarnação, como existem espíritos também que comandam o próprio processo da desencarnação. Cada caso é um caso. Se for espírito evoluído, consegue promover a sua reencarnação, acompanhar a sua reencarnação, porque tem domínio do processo da vida biológica. Eles têm o domínio sobre isso, no processo reencarnatório. Tanto quanto no processo desencarnatório também. Nós vamos encontrar em Obreiro da Vida Eterna um dos casos de um domínio em sua própria desencarnação com a aura celeste, né? Que ela mesmo promoveu a desencarnação dela na presença do Bezerra de Menezes, está lá em Obreiro da Vida Eterna. Então, espírito superior, dizem que o Chico Xavier também, ele próprio promoveu a desencarnação dele, ele mesmo fez, naquele momento que ele quis, ele saiu do corpo, sem muitas dificuldades, porque ele é um espírito grande. Na reencarnação, da mesma forma, acontece isso. Por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se ao processo biológico. O problema de Júlio, no entanto, afigura-se bastante doloroso. Júlio é totalmente diferente, ele não é espírito superior, é espírito muito endividado. Então o processo reencarnatório dele tem essa dificuldade. É doloroso, mas ele é educativo, quanto ao de milhares de criaturas a cada dia que reencarnam na Terra. O Júlio, vencido e enfermo em razão de compromissos adquiridos na carne, no corpo físico encontrará caminhos ao próprio reajuste. Ou seja, se enquanto encarnado ele acabou realmente sendo vencido e adquiriu compromissos morais enquanto encarnado, vai ser exatamente numa outra encarnação que ele vai ter que reajustar esses débitos enquanto encarnado. É exatamente no corpo. Por isso que as crianças normalmente eles levam um estágio relativamente longo ou curto do mundo espiritual, mas eles são preparados para reencarnar. Eles não são alfabetizados até se tornar adulto, na maioria dos casos, não. Eles são preparados, alfabetizados sim, para não perder a conexão com a própria racionalidade, da sua individualidade como humano que é, mas para se preparar para a reencarnação, como o Júlio é um caso. O Júlio estava lá, sofrendo, em tratamento na casa da dona Blandina lá, mas estava sendo preparado para a reencarnação. E houve todo aquele convencimento para ele reencarnar, para ele poder resgatar os débitos que ele realmente deixou no passado na Guerra do Paraguai pelos 2 suicídios, tentativa num e o suicídio efetivado no segundo momento. Aí o Hilário perguntou, e a questão da hereditariedade? Ele não tem uma glote derrubada? Ele não tem uma glote porque ele se envenenou? Lembra que ele se envenenou na Guerra do Paraguai porque ele se sentiu traído, aquelas coisas todinhas, abandonado lá pela Lina Flores. Então ele tomou veneno, mas não morreu, porque conseguiram salvar lá na caserna, ele era militar, conseguiram salvar ele, mas ele perdeu a voz. E ao perder a voz, ele não aguentou bem essa condição e conseguiu sair da segurança lá, aí se jogou no Rio Paraguai e morreu afogado. Então ele destroçou totalmente o seu sistema respiratório. Júlio, perdendo o corpo sutil, em que chorava atormentado, ele ressurgirá na existência física, perguntou o Hilário, né? Sem a moléstia que o afligia por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais. Ou seja, ele tem o problema na glote, lá no perispírito, está reencarnando. Geneticamente, digamos que a combinação genética cromossômica de Amaro e Zulmira fosse perfeito, não desse condições de ele ter problema na região da garganta. Então, geneticamente, um corpo com um mapeamento cromossômico muito bom, ele teria um corpo sadio. Mas o perispírito dele está com uma lesão, né, energética grave, que é exatamente essa ruptura na glote. E aí, como é que vai acontecer isso? É a pergunta do doutor Hilário. Lembrando que Hilário é um médico também. O que vai acontecer se for um corpo sadio? Nasceu, já que ele vai pegar um pouco da herança dos pais.
E se ele tem esse problema na glote, como é que vai aparecer esse problema na glote? Essa é a pergunta do Hilário. O Clarencio diz o seguinte: a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, porque o mundo conhece a hereditariedade sob o viés do materialismo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distante uns dos outros sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. É interessante essa realidade, né? Os pais fornecem determinados recursos aos espíritos reencarnantes, mas esses recursos estão condicionados às necessidades do reencarnante. Porque, no fundo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se Amaro, tudo bem cromossômica e geneticamente, e a Zulmira também, e a compatibilidade de um corpo sadio na fusão, na gestação, ou seja, na produção, na reprodução, na comunhão dos dois, na reprodução de um novo ser, mas quem está reencarnando lá tem lesão. Então, independentemente de estar certinho do ponto de vista cromossômico ou genético, com certeza haverá alguma coisa que vai interferir nessa normalidade genética. Alguma coisa vai interferir, é o que ele está dizendo. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Mesmo que eu reencarne, meus pais sejam sadios, profundamente sadios, geneticamente nenhum problema para eu ter um problema cardíaco, digamos assim, se eu tiver compromisso na área do coração. Mesmo que meus pais, nem a família, nem toda a história genética da família do meu pai e da minha mãe, tem alguém com problema cardiológico, se eu tiver a mancha energética no coração para resgatar na reencarnação, porque eu cometi algum tipo de delito, ferindo alguém ou matando alguém, digamos, apunhalando o coração de alguém, com certeza absoluta, mesmo que eu tenha um corpo, teoricamente, geneticamente, que seria sem problema cardiológico, esse corpo vai ter problema, digamos assim, vai quebrar toda aquela regra de normalidade genética de uma família não ter alguém com um problema de cardiopatia, né, cardiológico. Eu vou ter problema, porque eu trago a mancha em mim, eu sou herdeiro de mim mesmo, é o que está sendo explicado. O Amaro, a Zulmira pode estar perfeito, o corpo dele pode até, na perspectiva, ser perfeito, ter saúde, mas o Júlio traz uma mancha energética no glote. Invariavelmente isso vai ser levado para o corpo físico, mesmo que derrogaria, aparentemente, as questões genéticas. Quer ver? Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades boas ou mais. Para o destino enobrecido ou torturado do que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou pelos nossos débitos que voltam à terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências, Júlio transportará consigo a enfermidade que sofri em nosso plano. A semelhança de alguém que, em se mudando de casa, não modifica o quadro fisiológico. Então, qual é a comparação que ele diz? Ele vai sair do perispírito, vai reencarnar no novo corpo. É como nós, se eu sair daqui da minha casa, se eu estiver doente, e se for para uma outra casa, essa doença permanece. Eu só mudo de casa, mas a doença vai permanecer, é o que ele está dizendo, né? Eu mudo de casa, mas não modifico o quadro fisiológico. Isso mesmo elucidou Clarencio. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente de Zulmira, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmo celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de Júlio, porque já que o Júlio reencarnando está, de alguma forma, associado à mente de sua futura mãe, influenciando, inclusive, na formação do embrião, porque ele é o molde. Ele está influenciando tanto na mente como na formação também do bebê no útero da Zulmira. E, evidentemente, esse cosmo celular desse novo organismo estará sendo empregado pelos pensamentos enfermos do Júlio. Então, esse molde traz essa nesga ou essa mancha energética que vai interferir no corpo que está renascendo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais, nos limites da lei de herança, para a constituição do novo envoltório. Ou seja, embora o material genético que ele vai recolher dos pais, de Amaro, de Zulmira, seja um material bastante harmonioso, para nenhuma doença, digamos, naquele momento, mas ele traz a deficiência, renascerá com a deficiência, porque ele está influenciando na formação da estrutura celular, embora seja geneticamente
a junção do pai e da mãe perfeito para não ter essa doença, mas ele está interferindo para ter a doença, porque ele traz essa mancha energética, vai interferir na estrutura celular, na região da glote dessa futura criança. E é o que acontece. Como vemos, a nossa mente, e é na mente que reside a direção, na consciência traça o nosso destino e no corpo reflete a nossa alma. Toda agregação de matéria obedece a impulso do espírito. E ele continua dizendo, né? Um mês passou, depois dessa conversa, né? Sobre os acontecimentos que vimos narrar, quando Odila nos procurou agora pedindo ajuda. Vinha triste. Zulmira, de forma incompreensível, havia contraído uma perigosa amigdalite. Estava sofrendo muito, grávida, com uma terrível amigdalite. Por 6 dias consecutivos, informou a Odila, né? Ela achava-se num trabalho de vigilância e estava se esforçando quanto era possível a Odila ajudar a Zulmira para tentar manter aquela gravidez tranquila. Agora a Zulmira está com amigdalite. A mãe está com... Embora o doente seja o Júlio, mas por que a mãe agora também adquiriu um processo de uma infecção grave, né, na glote, aqui na região da garganta? Desolada, induzira Amaro a trazer um médico, no que foi obedecido, mas o facultativo não atinava com a causa íntima da enfermidade. Não sabia o que era. E, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Ou seja, o médico foi chamado, eu não posso fazer, ela está grávida. Qual é o remédio que eu vou dar? Naquela época, né, na década de 40, eu não vou passar nenhum remédio para ela. Eu não sei qual é a causa, mas eu não posso passar remédio para uma mulher grávida nessas condições. O Clarencio, ele acabou não se delongando muito, né? Era noite, quando demandamos aquele ninho doméstico da casa do Amaro e da Zulmira, né? E no leito ela estava lá realmente prostrada, cabelos desalinhados, olheiras arroxeadas, faces rubras de febre, parecia aguardar a chegada de alguém que auxiliasse na debelação da crise. A supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes, ou seja, está com aquele mau hálito realmente de alguém que estava com uma terrível amigdalite grave, né? Uma supuração das amígdalas. A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, exausta. Amaro e a sua filha, né, desdobraram-se em carinho, procurando reanimar a Zulmira, que realmente há 30 dias estava bem tranquila, agora totalmente abatida por causa da amigdalite. Drogas variadas alinhavam em prateleira próxima. O Clarencio examinou cuidadosamente a Zulmira, né? E ela reclamava realmente naquele momento bastante atenção. E diz o Clarencio, vamos tentar ajudar realmente com isso nesse momento. Carinhosamente aplicou-lhe recurso magnético, detendo-se de modo particular na região do cérebro e da glote, né? Da amígdala, e a doente acusou melhora imediata, etc. E vai contando assim, a febre decresceu, ela foi melhorando com o passo do Clarencio. Aí o Hilário perguntou sobre a causa daquela moléstia. Por que ela ficou com essa amigdalite? Por que ela está com um grave problema agora nessa amigdalite? Sabemos que quem tem problema na glote é o Júlio, não ela. A Zulmira não tem nada a ver, ela não tentou suicídio, coisa nenhuma. E o Hilário, que é médico, também perguntou por que ela estava com essa violenta, né, situação assim. O Clarencio explicou o seguinte, a questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, a mulher grávida igualmente é constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos da consciência. Olha que coisa linda que fala em relação às grávidas, né? Ela acaba assumindo parte ou é constrangida a suportar, nesse contato espiritual do reencarnante, exatamente essas energias deletérias do Júlio. Parte ela também assimilou. A organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. Então, nesse processo da reencarnação, há uma enxertia mental em que a própria Zulmira, embora não seja endividada de suicídio nenhum que ela cometeu no passado, mas ela está assimilando parte das energias também negativas por essa enxertia mental do Júlio, que está reencarnando, que será o seu filho. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-no totalmente, determinando significativas alterações em seu corpo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução, no caso contrário, né? Dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno prodigalizando sublimadas emoções, convertendo a maternidade habitualmente dolorosa em estação de esperança e alegrias intraduzíveis. Ao contrário aqui, quando a reencarnação de espírito evoluído
A mãe se sente extremamente bem por essa enxertia mental de espírito esclarecido. Então vai ser um processo gestatório muito agradável até para a mãe, o que não é fácil, porque a gestação, a gravidez é muito dolorido. Mas quando é espírito superior, a gravidez é muito tranquila para as mães. No caso de espíritos inferiores, não é. É muito difícil. No processo de Júlio, por exemplo, observamos duas almas que se ajustam na mesma dívida, na mesma posição evolutiva, influenciando-se mutuamente. E o Clarencio ainda disse o seguinte: Odila acompanhava as duas, né? De todos nós, parecia ela a mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-lhe o interesse de todo aprender para tornar-se ali mais útil. Ou seja, a Odila, a ex-obsessora, queria aprender todos esses detalhes para poder ver como ela poderia ajudar. Porque ela agora estava totalmente transformada e queria ajudar naquela gravidez, no que pudesse. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino também atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. Por essa permuta de impressões, sob o ponto de vista psíquico, nessa enxertia mental, a Zulmira acabou assimilando, portanto, essa mancha energética, parte dessa mancha energética, e o corpo dela está com essa infecção grave na garganta. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, ela estende-se também ao intercâmbio constante das diversas sensações. O pensamento de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os pensamentos de Júlio revelam expressivo poder sobre a sua nova mãe. As mentes de um e de outro como se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo, 9 meses, da gestação. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fetal, marcando para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso muita cautela, harmonia para todas as tarefas, para que ela seja perfeita. Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica e também afirmando a necessidade de socorro ao útero e em vista do complicado e difícil desenvolvimento do Júlio reencarnante. O Hilário, avançando mais longe, talvez tentando converter-se naquela hora de fraternidade tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas das suas experiências médicas acrescentando. Então Hilário, como ele foi médico quando encarnado, ele lembrou algumas grávidas que ele teve como suas pacientes. É comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. Ele, lembrando, como médico. A transformação do sistema nervoso da mulher nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e não raro enuncia propósitos das mais rematadas extravagâncias. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras que se recolhem às fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. Isso tudo com experiência do doutor Hilário, enquanto ele foi médico. Há mulheres realmente que ficavam com raiva do marido, com ódio dos filhos, querendo comer jaca, querendo comer melancia, aquelas fantasias. E havia casos de gravidez. Será que a gravidez não leva as pessoas à loucura? As mulheres à loucura em algum momento, com esses desejos estranhos? Com essa extravagância toda? Clarencio explicou o seguinte: a explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Ela tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo, ou seja, essas enxertias mentais entre o que está nascendo e quem vai ser a mãe. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios. Claro que nós falamos aqui de reencarnações de espíritos inferiores, como nós. Eu próprio devo ter dado muito trabalho para minha mãe.
espírito superior não, mas espírito normalmente muito incomprometido, nessas enxertias mentais em um processo gestatório, traz todas essas alterações psíquicas, emocionais e neurais e neurológicas da mãe, da futura mãe. Por isso que muitas mães acabam passando por graves problemas, do qual o doutor Hilário, pois tem casos que eu achava até que era loucura, né? Que a maternidade leva as mulheres à loucura. Porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões, sensações da entidade que a empolga, afligimos observar, lembrou Hilário com interesse, a inopinada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos, porque existe mulher que engravida e fica com ódio do marido. E o Hilário viu muito desses casos. Puxa, ele vai ficar com ódio do próprio marido. Ela engravidou e começa a odiar o marido, de uma hora para outra, muda totalmente o psicológico. Sim, isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Então, quando é um inimigo do passado e que está reencarnando, enquanto no ventre da mãe, ele nessa enxertia mental, esse ódio dessa criança que está nascendo passa pela mente da mãe, a mãe responde como um médium praticamente, e acaba tendo essa aversão pelo marido, que na realidade é um processo de sintonia e enxertia mental do espírito reencarnante, no caso, um espírito inferior, que seja o inimigo do passado. É isso que ele está falando. Temos, contudo, os casos em que na ribalta do mundo vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães, em passado remoto ou próximo, tal animosidade que lhes caracteriza as relações. Reparamos que em tais ocorrências as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que por vezes tudo fazem debalde para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza, surgirão obstáculos da reencarnação? O Clarencio explicou o seguinte, porque ele está dizendo o seguinte, existem casos contrários, né? Também a questão do complexo de Édipo, a questão do complexo de Eletras também, que foi estudado lá da mitologia. Clarencio, e que o Freud também analisa. Clarencio respondeu o seguinte, de modo algum, a esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores. E em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao pai, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Maravilha isso. Filhas, digamos, mulheres, o espírito feminino que esteja ligado ao pai, de vidas anteriores, por uma ou por outra razão que tem essa ligação afetiva, não haverá problema nessa reencarnação, nesse caso, porque esse pai vai acabar realmente tendo, de uma forma dupla, né, impulsionado de forma dupla, né, a se envolver por forças de atração, tanto pela esposa, que está cedendo ao corpo, como o ser que talvez esteja ligado a vidas passadas, em vida afetiva também. Aí é o que ele está falando, né? Em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao pai, no caso, menina que vai nascer, né? Vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer o maior coeficiente afetivo à grávida, à sua esposa, né? De vez que se sente envolvido por forças duplas de atração, pela mulher, pela esposa e pela filha que está nascendo. Sob dobradas cargas de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. A elucidação clara e lógica satisfez plenamente. Aí foi umas perguntas que eles fizeram, né? Palestramos ainda por alguns minutos, nos quais os nossos orientadores ministraram várias instruções à Odila. Odila, faz assim, dando para ela um receituário como é que ela deve agir quando o Zumira estiver com dificuldade. E regressaram, né, em outro ciclo de trabalho. Né? Zumira informou a aflita que atravessava a estarrecedora crise orgânica. A Zumira começou a ter vômito, né, e começou a ter mais problemas, o sistema digestivo apresentava alterações profundas, e começou a mostrar uma outra realidade. Eu gostaria, com vocês, se vocês me permitirem, a voltar essa questão aqui na próxima reunião, dessa pergunta de nascer uma menina ligada afetivamente ao pai, e que nesse caso não atrapalha em nada, porque se há essa ligação entre essa menina que está gestando e a mãe cedendo o seu corpo, e o pai tendo essa ligação dupla, acaba protegendo muito mais, inclusive a mulher, para o renascimento dessa filha, que vai ser a sua filha.
E também essa questão dos enjoos, por que existe enjoo em várias mulheres. E nós vamos ver esses detalhes. Tem mulher que enjoa, vomita muito, mulher que... Tem muitas situações, são detalhes que estão sendo contados aqui, o que está acontecendo com Zulmira, mas que o doutor Clarencio, o ministro Clarencio, está nos dando muitas orientações de por que acontece isso, por que a mulher passa por essas situações, essas questões de vômito. Lembre-se de que são reencarnações de espíritos comprometidos, são espíritos endividados, são espíritos que trazem várias manchas energéticas graves nesses futuros filhos. Portanto, trazem muitos complicadores para a mãe, sim. A mãe sofre muito os processos de gravidezes com esses reencarnantes. Agora, quando é um espírito mais evoluído, um espírito mais esclarecido, do qual ele próprio já pode ter um controle sobre os processos da própria reencarnação, porque é um espírito que tem um controle sobre a vida material, claro que essa mãe vai ter um processo gestatório absolutamente normal, sem graves problemas, sem esse negócio de vômitos, esse negócio de aquelas extravagâncias, querer comer melancia, já que chega uma hora de meia-noite que querendo comer isso, parece que é loucura mesmo, né? Mas estão ligados a reencarnações de espíritos ainda bastante atrasados. Essa é a verdade. 99% dos processos reencarnatórios na Terra não são de seres atrasados, então quase acontece com todas as pessoas, né? Porque são raros os espíritos que reencarnam com essa evolução toda. Na Terra, prova e expiação como o nosso, quase que 99,9% são espíritos como a gente mesmo, espíritos bastante endividados, e que certamente as nossas mães devem ter sofrido muito, e vocês que são mães também, em algum momento devem ter sofrido muito, em algum momento na gestação dos filhos de hoje. Bom, vamos discutir um pouquinho mais isso, é interessante esse assunto, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa noite, muito obrigado, até a próxima. Gladys, Erlen, Paulette, Alice, um grande abraço para vocês, tá? Muita paz.